Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que estejam se cuidando e principalmente se dedicando aos estudos também, certo? Nós andamos um pouco chateado com alguns de vocês que não estão nem aí para as atividades que a gente está mandando. Óbvio que devem ter algum problema, porém a gente não quer deduzir que é por malandragem. É importante que cada um faça a sua parte para que no final a gente possa ser recompensado de todas as formas, tá bom? Contamos com a colaboração de cada um de vocês. Bom, nós vamos começar a trabalhar agora sobre o conjunto dos números inteiros relativos, que é esse aqui que eu representei em preto pela letra Z, que é o conjunto onde tem positivos e negativos, tá? Mas antes preciso dar uma passada geral em todos os conjuntos, ó, porque todos os números que nós utilizamos no dia a dia fazem parte de um determinado conjunto e a gente precisa ter este conhecimento, precisa ter este entendimento. Cada tipo de número pertence a um conjunto específico em si e pertence a outros também, porque um está dentro do outro, tá bom? Então preste atenção, esse vídeo eu fiz baseado em outros que já tem no YouTube, então se vocês pesquisar aí, jogar lá no Google, conjuntos numéricos, vocês vão ver uma infinidade de números de professores falando sobre esse assunto e um mais claro que o outro, tá bom? Bom, vou começar falando do conjunto dos números naturais, que é esse aqui que eu pintei em roxo, ó, tá? Ele está representado pela letra N, N de naturais. Percebam que tem um risquinho a mais, assim como todos os conjuntos numéricos, existe um risquinho a mais, exatamente para diferenciar de uma letra maiúscula qualquer. Então, sempre que vocês encontrarem esses símbolos ó, com risquinho a mais em livros, em citações, em qualquer coisa referente à matemática ou não, está se referindo a um conjunto numérico, tá bom? Então, N, que é o dos números naturais, é esse conjunto que eu representei aqui, ó. Olha só, ele começa no zero e vai até o infinito. Essas reticências no início ou no final dos conjuntos, ó, representa que ele tem continuidade, que ele é infinito. Lembrando que todo conjunto tem que ser colocado entre chaves, tá? E aqui são os elementos que compõem o conjunto. Então, o IN, ó, que não é I, né? É um risquinho a mais no N, conjunto dos números naturais, vai do zero até o infinito. Números inteiros, não tem fração, não tem negativo, não tem nada. São os números que surgiram naturalmente, ok? A seguir vem o conjunto que nós vamos depois mergulhar nele, ó, e conhecer cada detalhe desse conjunto, que é o conjunto dos números inteiros relativos. Esse é o nome do conjunto. Conjunto dos números inteiros relativos. Representado pela letra Z, tá vendo aqui o risquinho a mais, ó. Por que é a letra Z? É a primeira letra da palavra números na língua alemã, se eu não me engano. Tá? Pesquisando na internet a gente vai ter mais detalhes disso. Por que a letra é Z? Tá? Então, esse conjunto é conjunto dos números inteiros relativos. Inteiro porque não tem vírgula, olha aqui. Não é números com vírgula, não é fração, são números inteiros. Relativos por causa dos negativos, olha só. Se eu prestar atenção do zero para a minha direita, olha só, quem tem aqui? Exatamente os naturais, ó. Então, se eu pegar esse conjunto, eu consigo colocar ele exatamente aqui, ó. Por isso que os naturais estão dentro dos inteiros. O lado que a gente coloca o desenho não importa, tá? Então, os números naturais estão dentro dos números inteiros relativos. Dá para perceber, ó. À direita do zero eu tenho os positivos, não termina nunca, infinito, ó. E à esquerda do zero os negativos, olha só, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Isso aqui dá até para a gente pensar num termômetro, temperaturas abaixo de zero, olha só. Quanto mais longe do zero, mais frio é. Quanto mais abaixo de zero, mais frio é. Então, conjunto dos números inteiros, ele não tem início e não tem fim. Tá? Começa no infinito negativo, termina no infinito positivo. O zero é o ponto de partida, é um elemento neutro. Ok? Próximo conjunto, que eu representei de azul, ó, é o conjunto dos números racionais. Ah, por que a letra Q, Rogério? Esse Q vem da palavra quociente. Quociente é a resposta de uma divisão. Por isso a letra Q, tá? Não é consciente, a pessoa que tem consciência de alguma coisa, não tem nada a ver.
É a palavra quociente, tá? Por isso a letra Q. Então, neste conjunto aqui, entram todos os naturais e entram todos os inteiros. Tá vendo que eles estão dentro? Olha só que legal. Os números naturais estão dentro dos números inteiros. E tudo isso está dentro dos racionais. O que é um número racional? Olha só que quanta coisa, quanta informação. Ó, são os naturais, são os inteiros. Qual é a definição de conjunto dos racionais? É o número que a gente consegue escrever na forma de fração. Por que os naturais estão aqui dentro, então? Porque qualquer número desse, ó, se eu botar 1 embaixo, ele vira uma fração. Ou, por exemplo, 4. Eu não posso pegar a fração 8 dividido por 2. 8 meios não é 4. E assim vai. Então, qualquer número que eu consigo escrever na forma de fração, ele é um número racional, tá? Tanto positivo como negativo, tá vendo? Olha, ele começa no infinito, termina no infinito. Aí aqui eu botei alguns números que a gente está acostumado a ver por aí, ó, tá? Percebam que nenhum deles são números inteiros, tá, gente? Olha aqui, 3/4, menos 1/5, 2,7, lá em cima eu separei com vírgula, aqui já estou separando com ponto e vírgula, porque os números com vírgula, olha só, para não confundir, tá? Então, menos 1/5 é uma fração. 2,7, 2 inteiros e 7 décimos, olha só, não é um número inteiro, por isso que está nos racionais. 1,35, se eu comparar isso aqui em dinheiro, R$1,35. Não é inteiro, não é só R$1. Tem a parte decimal, por isso que não é inteiro, ok? 0,777, isso aqui é uma dízima periódica, tá? E aqui a gente tem que prestar atenção, porque o próximo conjunto que nós vamos ver é os irracionais, que não está dentro dos racionais, irracionais, racionais. O i significa o contrário, negação, né? Então, olha só. Quem é que faz parte do conjunto dos irracionais? Aqueles números com vírgula, aquelas dízimas que continuam, ó, tá? Porém, aqui eu esqueci de botar reticência aqui no final, conjunto infinito também, tá? Essa reticência aqui quer dizer que este número continua, vai ser 7 a vida inteira, tá? 7, 7, 7, 7, 7 o tempo todo. Aqui, ó, olha só esses números aqui embaixo. Percebam que ele não tem uma repetição. 2 inteiros, vírgula, 2, 3, 6, 0, 6. Quem vem depois a gente não sabe, isso aqui é uma dízima infinita, tá? Ele não tem fim, ela não é periódica, ela não tem uma sequência, como aqui tem o 7, como poderia ter outras dízimas que vão repetir a vida toda. Aqui a gente também chama de dízimas, porém são exatas porque não tem continuidade. Essa dízima é periódica, porque tem período. Quem é o período, Rogério? O 7. O 7 vai repetir o tempo todo aqui, ó. Agora, esses números aqui embaixo, que são os irracionais, eu não sei quem vem depois, tá? Terei que pegar a calculadora para saber quem é o número que vem depois. De onde que surgem esses números? Exatamente daqui, ó. Daquelas raízes que não são exatas. Por exemplo, raiz quadrada de 7 não é exata. Se você jogar na calculadora raiz quadrada e o 7, apertar o igual, vai aparecer vários números, tá? Vai aparecer o 2, um monte de números depois que não tem continuidade. A calculadora vai aparecer um ezinho lá em cima dizendo que ele continua, ou os espaços que tiver na calculadora ele vai preencher. Mas se tivesse uma máquina infinita, ele ia até, não ia parar, tá? Raiz quadrada de 30, ó, não é exata, não tem nenhum número que multiplicado por ele mesmo dá 30. Se fosse raiz de 36, sim. 6 vezes 6, 36, mas aqui não. Alguém pode pensar, 5 vezes 6 é 30, Rogério, mas o 5 e o 6 são diferentes. Raiz quadrada são dois números iguais que se multiplicam. Raiz quadrada de 5 não é exata. Se fosse raiz quadrada de 4, seria o 2, porque 2 vezes 2 é 4. Tá? Então, ó, aqui a gente precisa estar bem claro para diferenciar. Quando é fração, quando é número com vírgula que não tem reticências, ó, que é só isso, tá? 2,7 não vai continuar, 1,35 não vai continuar, ou se continua, mas sendo igual, eles são racionais. Se continua e são diferentes, não tem um período, não tem uma sequência, são irracionais, é o contrário daquilo.
E toda raiz quadrada não exata, tá? Aquela que a gente joga na calculadora e não termina nunca os números, são irracionais. Raiz quadrada exata vai entrar aqui, ó. Porque a raiz quadrada de 16, por exemplo. Qual é a raiz quadrada de 16? Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo e dá 16? 4, né? Quem pensou no 4 acertou. Raiz quadrada de 16 está aqui, ó. Também vai ser natural. Olha aqui, raiz quadrada de 16 não é 4? Então, raiz quadrada de 16 também é natural. Além de ser natural, é um número inteiro e irracional. Percebam que esse número aqui, ó, ele pode ser natural, o 4 que a gente falou agora. Ele é natural, olha só, ele é inteiro e ele é também racional, que estão aqui dentro. 3 quartos. Alguém está vendo 3 quartos aqui? Não vai ver nunca, porque não é inteiro, muito menos lá. Então, um único número ele pode pertencer a vários conjuntos ou não, ok? E para encerrar, olha só o que está em vermelho, né? Esse R que não é de Rogério, é de números reais, tá? Então, olha só, tudo isso junto, esses aqui que um está dentro do outro, são os racionais. O que não está aqui é irracional. Quando junta tudo isso, eu tenho o conjunto dos números reais, que são todos os números que a gente conhece. Então, vamos pegar o 7 aqui, ó. O 7 ele é um número natural. O 7 não está aqui, então é um número inteiro relativo. O 7 não está aqui, então é um número racional. O 7 vai estar aqui? Não, então não é irracional. Ele é um número real, tá? Todos os conjuntos que nós vimos até agora pertencem aos números reais. Mas o mais importante é eu fazer essa diferenciação aqui, ó, tá? Para saber o que é racional e o que é irracional. Ok, gente? Eu vou passar uma atividade sobre isso, onde eu vou relacionar vários números e vocês vão me dizer a que conjunto eles pertencem, tá? A gente sempre vai usar a determinação, a denominação que pertence ou não pertence, tá? Um elemento pertence ou não pertence a um conjunto. Essa é a maneira correta. Eu vou estar explicando isso assim que eu passar a atividade, tá bom? É uma forma rápida, né? Então, só revisando, ó, números naturais, números inteiros relativos, é bom você escrever isso no caderno, tá? Números naturais, números inteiros relativos, números racionais, números irracionais e tudo junto são os reais, tá bom? Após essa atividade que eu vou passar, provavelmente essa semana ou semana que vem, a gente vai trabalhar bastante com os números inteiros relativos, que são os positivos e negativos. Bom, um abraço a todos, se cuidem e se dediquem aos estudos.